Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. E na aula de hoje iremos trabalhar com os números decimais e mais especificamente iremos tratar sobre a notação decimal. Então desejo bons estudos a todos e vamos lá iniciar nossa aula. Pessoal, vê só, quando eu estou falando para vocês aqui dos números decimais, é importante a gente perceber que no nosso dia a dia estamos cercados por esses números, né? Por números decimais. Então, a gente pode trazer aqui que os números decimais estão presentes em várias medidas, né? Em várias situações. Então, por exemplo, aqui, se eu quero medir aqui a nossa altura, dificilmente essa altura ela será um número inteiro. Provavelmente ela será um número decimal, como nesse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês. Eu posso também ter um número decimal presente numa medida de temperatura. Então, imagina que a gente pegou o termômetro aí e foi medir a temperatura de alguma coisa. Então, vamos dizer que apareceu lá 29,7 graus Celsius. A gente também pode ter os números decimais presente nos valores, né, nos preços de alguma coisa. Quando a gente anda, por exemplo, aí na rua e vê um posto de gasolina e o litro do combustível, vamos dizer que está custando 4,999. Então, aqui nós temos a representação de um número decimal. Tá bem. Então, vocês observam que esses números decimais, eles têm aqui uma vírgula separando duas partes. Mas não é sempre que eu tenho um número decimal, né? Um número com vírgula, que ele vai ser o número decimal. Por exemplo, aqui, quando eu escrevo aqui o valor de R$3, onde nós temos aqui essa vírgula. Esse número aqui, ele não é considerado decimal, e sim um número natural, né? Um número inteiro positivo. Porque, veja, esses zeros que vêm aqui após a vírgula, eles não têm valor nenhum, tá? Só serve para separar os centavos dos reais aqui para a gente. Então, eu posso muito bem escrever esse valor como sendo aqui somente 3. Então, sabendo que a gente está rodeado aí, né? Que nós estamos rodeados por números decimais no nosso cotidiano, eu vou trazer para vocês aqui esse quadrado, que eu estou considerando ele como unidade, e eu dividi em 10 partes iguais e pintei ali de preto uma dessas partes. A gente já sabe que a representação fracionária desse desenho é 1 sobre 10. Esse 1 sobre 10, como eu peguei a unidade e dividi em 10 partes iguais, a gente pode representá-lo através do número decimal 0,1. É importante perceber que esse número 0,1 ele é um número maior do que 0, né, e menor do que 1, tá? E esse número decimal, a gente chama ele de um décimo. Então, um décimo é você pegar aí, vamos dizer, uma barra de chocolate, dividir em 10 partes iguais e comer uma dessas partes. Então, eu tenho aqui a mesma unidade, que é o nosso quadrado. Eu agora dividi essa figura em 100 partes iguais e peguei uma dessas partes. Então, eu vou ter aqui a fração 1 sobre 100, que representa o número decimal 0,01, que a gente pode dizer que é um centésimo, certo? Um centésimo. E de forma análoga, pessoal, a gente também pode trabalhar aqui com esse outro número decimal, ó, onde eu peguei aqui a fração 1 sobre 1000, e esse número decimal é 1 milésimo. Aí vejam, gente, vocês estão vendo que esses números decimais, eles possuem aqui uma vírgula, onde separa esses números aqui em duas partes, tá? Na parte da direita, a gente tem aqui, ó, a parte decimal, e aqui do lado esquerdo da vírgula, a gente tem a parte inteira, tá? Então, aqui nessa temperatura que eu escrevi para vocês, ó, o 29 é a parte inteira, e esse 7 aqui, que vem após a vírgula, a gente chama de parte decimal. Nesse caso, a gente pode dizer aqui que esse número aqui, ó, 0,01, que é um centésimo, ele tem aqui duas casas decimais. Já esse número aqui, um décimo, tem uma casa decimal. E um milésimo tem 3 casas decimais. Tá bem? Vejam só. Então, eu estou trazendo aqui para vocês mais alguns exemplos, ó, de 1,7. Esse 1,7 aqui tem uma casa decimal, pois só temos uma vírgula, um número após a vírgula. Aqui, 1,73, duas casas decimais, justamente porque ó, temos dois números aqui após a vírgula.
E o terceiro, 3,458, a gente tem exatamente aqui 3 casas decimais, tá? Então, eu quero trazer para vocês aqui a seguinte observação, pessoal, que o número de casas decimais é igual ao número de zeros do denominador, no caso do denominador da fração que representa o número decimal. Então, aqui a gente vê ó, na fração 1/10, né? Que a gente só tem aqui um zero no denominador. E temos aqui uma casa decimal. Já aqui temos 2 zeros no denominador. E temos aqui ó, 2 casas decimais. E nesse último exemplo aqui, ó, onde trazemos um milésimo, esse número tem 3 casas decimais, justamente porque o denominador dessa fração aqui tem 3 zeros, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos para a gente praticar um pouco aqui essa observação que eu trouxe para vocês, que ela é muito importante quando a gente está trabalhando aqui com os números decimais. Vejam só. Então, eu tenho aqui a fração 52 milésimos. O que eu quero é representar isso com o número decimal. Então, o que eu vou fazer aqui ó, é escrever o 52 e nós já sabemos que o número aqui tem que ter 3 casas decimais por conta desses 3 zeros. Então, eu tenho que ter 3 casas decimais e 2 delas aqui já são formadas por 52, então eu vou ter que ter aqui mais uma casa decimal. Então, eu vou acrescentar um zero e uma vírgula, já que a parte inteira aqui é zero. Então, eu tenho que 52 milésimos é 0,052. Aí, vejam, a gente tem agora aqui 52 décimos, e eu vou escrever aqui o numerador dessa fração, que é 52, e vou pôr uma vírgula, pois eu preciso ter aqui uma casa decimal, já que o denominador da fração é igual a 10. Vejam, gente, continuando aqui, nós temos 145 centésimos, onde eu vou escrever aqui o numerador da fração, que é 145, e eu preciso ter aqui 2 casas decimais. Então, aqui a gente vai ter agora ó, que a parte inteira vale 1 e a parte decimal 45. Da mesma forma, a gente também pode transformar aqui o número decimal em uma fração. Basta escrever aqui a fração ó, com o numerador 45 e o denominador agora, quem vai me dizer quantos zeros tem, é o número de casas decimais. Nesse caso aqui eu tenho o 4 e o 5, né? 45. Então eu tenho que ter aqui 2 zeros, 45 centésimos. Já nessa representação aqui de 4,5, a gente pode escrever aqui ó, 45 e o denominador aqui somente o 10. Ok? Aí vê, pessoal, além da gente saber transformar o número decimal para uma fração e vice-versa, é importante também a gente saber a leitura, né? Saber fazer a leitura de um número decimal. Então, nesse sentido, a gente tem aqui, ó, 75 centésimos e temos também 75 milésimos. Então, essas palavras que eu utilizei aqui, ó, milésimos e centésimos, elas fazem referência à quantidade de casas decimais que o número tem. Então, aqui, como temos ó, 2 casas decimais, eu coloquei aqui centésimos. E aqui, como eu tenho 3 casas decimais, eu coloquei aqui milésimos. E observa que nesses dois números, a parte inteira aqui, ó, ela é igual a zero. Então, não preciso fazer referência a ela na escrita do meu número, na leitura do meu número, tá? E aqui eu tenho, ó, exemplos aqui de números agora que tem a parte inteira igual a 1. Então, eu tenho que trazer essa parte inteira para a escrita, né? Para a leitura do meu número. Então, no caso aqui, a gente tem ó, 1 inteiro, que é justamente esse 1 que tem aqui, e tenho 7 décimos. Então, lembrando que eu tenho décimos, porque eu só tenho aqui uma casa decimal. E já aqui, em 1,75, eu tenho ó, 75 centésimos. Centésimos, porque eu tenho 2 casas decimais e 1 inteiro está exatamente aqui. E depois a gente tem aqui, por último, um exemplo que é 1 inteiro e 75 milésimos. Então, milésimos, porque eu tenho exatamente aqui 3 casas decimais. Então, pessoal, isso aqui foi um pequeno resumo, tá? Um breve resumo sobre essa parte inicial dos números decimais. Eu vou trazer para vocês agora alguns exercícios propostos para que vocês possam praticar essa teoria que vimos aqui na nossa aula.
Então, vamos lá começar nossos exercícios. Gente, estou trazendo para vocês aqui os nossos exercícios propostos. Vocês observam aí que nós temos três questões, tá? Na primeira, a gente vai pegar cada fração e representar na forma de número decimal. Na segunda questão, nós vamos fazer a correspondência entre os números decimais e a sua escrita por extenso. E a última questão, a gente vai pegar aqui cada número decimal desse e representar na forma de fração. Então, gente, essa foi a nossa videoaula introdutória sobre os números decimais. Espero ter contribuído e até a próxima.